E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo, o quadro da Laudibio, Será que você sabia? Hoje eu trouxe para vocês algumas curiosidades sobre a genética humana. Então, por favor, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, salvar o vídeo. Se você estiver no Instagram, você salva, manda para os seus amigos, para o papagaio, para a mãe, para o pai, manda para todo mundo. Vamos lá para algumas curiosidades sobre a genética humana. A primeira curiosidade é: mutação genética é normal. Mas Gabi, agora eu posso ser um X-Men? Posso ser um super-herói? Gente, calma. Não é isso, não é esse tipo de mutação que você tá pensando. Infelizmente, não é a sua vez de virar um X-Men. Sinto lhe informar. Na verdade, as mutações genéticas elas são mais comuns do que você imagina, como por exemplo, cabelos ruivos, albinos, a ausência de siso, tudo isso é considerado mutação genética. Mas afinal, o que é uma mutação genética? Ela pode acontecer por causa de uma influência interna ou até uma influência externa, né? Alguns cientistas, eles afirmam que a mutação genética é um erro no próprio funcionamento do DNA. E outros cientistas afirmam que é como uma evolução programada mesmo. Mas a grosso modo, a mutação ela é qualquer alteração fora do padrão que vai acontecer lá no seu DNA. Então, galera, pensa comigo. Uma célula que vai entrar em divisão celular, em mitose, meio que precisa copiar o material genético da célula mãe e colar nas células filhas. Isso acontece constantemente durante a nossa vida. E todas as vezes que as nossas células vão se dividir, elas vão ter que copiar, copiar, colar. Vocês acham que copiando e colando assim não vai acontecer um errinho? Um errinho só. Vocês acham que não acontece? Acontece sim, gente. Isso que é a mutação genética. Ah, eu esqueci de falar, gente, as covinhas também são mutações genéticas. Muito legal isso, né? Segunda curiosidade sobre a genética. Você sabia que o hábito de fumar pode levar a alterações no seu DNA que podem causar câncer? Então, pessoal, isso é muito perigoso, né? Cigarro pode levar a cânceres como, por exemplo, câncer de laringe ou câncer de pulmão, isso não é novidade. Não só esses dois, né? Pode levar a outros tipos de câncer também. O maior questionamento da ciência é como isso acontece. Como que o cigarro leva ao câncer? Mas, gente, cá entre nós, o cigarro ele tem muitas substâncias tóxicas, mas muitas substâncias tóxicas. Vocês acham que um negocinho desse que tá cheio de coisa tóxica vai ter alguma coisa de ruim para oferecer? Claro que vai, gente. E é só coisa ruim mesmo, viu? O que a gente sabe mesmo é que essas alterações celulares que o cigarro provoca são mas extremamente nocivas. Então eu tenho um recadinho para você que é fumante. Hashtag vamos ser mais saudáveis na quarentena. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links de alguns sites que têm endereços de acordo com o seu estado, lugares que podem te ajudar a parar de fumar, inclusive aqui no estado de São Paulo. Vamos lá então para a terceira curiosidade sobre a genética. Você sabia que o seu DNA tem um prazo de validade? Assim como as nossas células têm prazo de validade, assim como a gente envelhece, nosso DNA não é diferente. Lembra daquela história que eu falei sobre copiar e colar, copiar e colar? Então é isso que acontece, pessoal. Nosso DNA ele tem uma vida útil sim. Quarta e última curiosidade sobre a genética, pessoal. Vamos então, galera. Você provavelmente ouviu falar de doença de Alzheimer, anemia falciforme e síndrome de Down. Todas essas doenças têm influência genética e eu vou te contar como é que é. Vamos começar então pela anemia falciforme. Uma doença hereditária que passa do pai para o filho. Nessa doença, células do sangue conhecidas como as hemácias e popularmente conhecidas como os glóbulos vermelhos vão ter formato de foice. E é esse formato que vai causar alterações nas células que causam a anemia, como por exemplo o caso da membrana se romper mais facilmente, sabe? A relação que ela tem com a genética é que essa doença ela passa do pai para o filho e é de caráter monogênico.
Já a síndrome de Down, pessoal, ela é uma doença que já é de característica cromossômica. O que acontece? O cromossomo 21 vai se separar, acontece um erro nessa separação, causando aí a síndrome de Down. A gente chama isso de trissomia do 21 simples, porque o erro acontece lá no cromossomo 21. Já a doença de Alzheimer, que é uma doença progressiva, né, que danificam as células neurais, o aparecimento dessa doença é mais influenciado pelo ambiente e por características internas, né? Ok, a ciência já descobriu vários genes que podem conferir uma característica hereditária aí da doença de Alzheimer. Essa doença é uma doença muito complicada, que o principal sintoma mesmo é a perda de memória. Acontece progressivamente, né? Então, conforme a ciência vai avançando e descobrindo mais sobre essa doença, não só sobre essa, mas sobre todas também, quem sabe a gente não acha uma cura, né? Tomara que sim. Infelizmente, o vídeo chegou ao fim, mas se você gosta de conteúdos desse tipo, não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar, manda pra todo mundo. E muito obrigada para quem assistiu até aqui. Um beijo da Gabi. E até o próximo vídeo, que é na semana que vem, quinta-feira, hein, pessoal? Tchau!